né? Coerências e incoerências, por um cristianismo que faça sentido. Por que eu pensei em compartilhar com a igreja sobre esse tema? Porque, de fato, se o cristianismo, se a fé que professamos, ela não for coerente no nosso pensar, no nosso agir, como eu falei domingo passado, for coerente com o nosso interior e o nosso exterior, um culto que possa ser prestado a Deus de forma coerente, de fato o cristianismo não tem sentido algum. Qualquer religião aí fora é muito melhor do que o cristianismo, se ele não for coerente. O cristianismo ele é coerente por si mesmo porque Deus é coerente. Deus é coerente com o seu caráter, com a sua vontade, com a sua palavra, consigo mesmo. Jesus foi coerente em toda a sua fala, em toda a sua prática, em todo o seu discurso. Não houve nenhuma falha em Jesus. E eu não acho que Jesus chamou alguns, que se chama a igreja, para que eles vivam de forma incoerente com aquilo que eles acreditam. Eu falo mais, eu creio que esse é um dos maiores prejuízos na vida da igreja, é a incoerência. Hoje eu quero pensar com você mais um pouco sobre esse assunto, não mais entre o interior e o exterior, mas entre o discurso e a prática, entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós exigimos das pessoas e aquilo que as pessoas estão querendo ver em nós. Pode haver uma incoerência tremenda em todo esse processo. Se você der uma paradinha e observar os filmes, novelas, até mesmo músicas, nós podemos citar aqui uma lista enorme, enorme, de algo estranho, de que quando eles colocam um cristão lá, eles até zombam dos cristãos, eles fazem chacota na cara dos cristãos, porque eles estão vendo incoerências, e eles colocam isso nos seus filmes, colocam isso lá. Talvez eles mostrem o desejo de destruir o cristianismo, eu não tenho dúvida disso. Muitos autores querem destruir o cristianismo, novelas, autores, eles querem acabar com isso. Mas, por outro lado, isso também tem sido uma realidade no nosso meio. Uma grande incoerência entre aqueles que se dizem cristãos e não vivem o cristianismo. Eles retratam, por um lado, uma realidade que realmente está acontecendo. Eles não têm escrúpulos algum em mostrar cristãos vivendo em forma explícita em pecado. Não se importam com isso. Só vou listar para vocês aqui algumas coisas. Essa novela aqui, né? Chama lá A Regra do Jogo. Tem uma personagem lá chamada Indira, e a personagem na novela, ela é evangélica. E a personagem na novela, ela faz uma troca de marido. Ela abandona o seu marido, Oziel, e eu acho que você deve conhecer, não é verdade? Oziel, talvez seja o nome aí, Indira, nome da atriz. Ela abandona o marido que a traiu para ficar com outro homem. E a novela mostra ela recebendo um aconselhamento de uma amiga que está lhe prevendo o futuro. Aí os crentes partem para cima e falam assim: que é isso? Crente não procura cartomante para prever o futuro. Sabe por que eles estão mostrando isso? Porque para muitos o cristianismo não está valendo de nada mesmo. Não tem problema as incoerências até na fé em si. Pode cristão ler cartomante, pode cristão fazer o que for, só. Porque a ideia que passa, isso deveria doer o nosso coração, uma profunda incoerência. Esse filme aqui, ó, que eu gosto demais, para mim um filme inteligentíssimo, né, Um Sonho de Liberdade, tem lá o diretor do presídio. Ele se mostra como cristão, ele até evangeliza as pessoas, ele evangeliza quando chega um preso, ele dá uma Bíblia para o preso, ele cita versículos bíblicos, ele fala assim que Deus está aqui dentro, ó, você tem que ler aqui dentro. Mas ele está fazendo falcatrua dentro do presídio, usando presos lá para burlar o imposto de renda. Tem cenas que mostram assim, ele saindo com a esposa dele, eu vou agora para o culto, mas ele está mandando matar preso dentro do presídio. Não tem escrúpulo nenhum, alguém que passa no caminho dele, no final ainda se suicida. É esse tipo de coisa que estão mostrando. Quem não se lembra dessa família aqui, ó? Alguns dizem que eles são até presbiterianos. É, gente,
Donald Trump, eu fiquei sabendo, ele é presbiteriano. É verdade? Mas é bom dizer que nos Estados Unidos tem uma linha presbiteriana, que eles não estão nem aí para nada. É bom dizer isso, os Estados Unidos da América. Eles se dizem cristãos, eles vão à igreja, o pai vai junto com o filho, mas o pai detesta a igreja. O pai vive zombando de pastor, o pai vive xingando, é um beberrão, um cara preguiçoso. Tem uma filha que é esotérica, eles vão na igreja, cheio de pensamento, sabe assim, zen, sabe? Eu lembro uma vez uma cena do desenho deles, foi Letícia que me falou, que eles fazem uma oração antes de ir para a igreja. A oração deles, sabe qual é? É que Deus pudesse queimar a igreja. E quando eles chegam lá não tinha culto, porque a igreja tinha pegado fogo. Aí eles falam assim, que bom que Deus ouviu minhas orações. Incoerências, queridos, enormes, estão rindo da nossa cara. Eles estão rindo da cara daqueles que são cristãos. Estão rindo. Você não vê fazendo isso com um muçulmano. Você não vê fazendo isso com um budista. Você não vê fazendo isso quem é espírita. Mas os cristãos. Eu não podia fechar essa introdução com o top máximo dessa incoerência. Essa figura aqui, né? 100% Jesus. Eu já mostrei esse slidezinho aqui. 100% Jesus. Problema de imposto de renda, com mulher e tudo mais. É isso que é o cristianismo? É isso que as pessoas querem ver em você, quando você fala que você é cristão? É esse tipo de cristianismo que você quer servir? Meus amigos, isso deveria nos causar uma profunda repulsa. Isso deveria nos corar de vergonha. Isso deveria nos levar a um profundo arrependimento. Deveria nos levar a repensar sobre a nossa fé, sobre a nossa conduta. Essas coisas que são colocadas pela mídia, pelos meios de comunicação, essas tremendas incoerências entre aqueles que se afirmam cristãos e na vida prática não é isso que acontece. Não é isso que acontece na vida prática. Eu quero pensar com você sobre isso, porque Jesus tratou sobre isso no seu evangelho. Mateus tratou isso no evangelho de Mateus. Essas incoerências que estavam acontecendo. Nós sabemos, queridos, e nós cremos que um cristão verdadeiro, ele não é assim. Ele não é assim. Um crente que se converteu, ele não é assim, ele não vive assim. Ele paga um preço para não viver assim. Ele sofre por causa disso. Ele sofre, não é assim. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim, falassem o meu nome, falassem, você é pastor, mas você não é como os pastores demais. Você é crente, mas você é diferente dos demais. Eu gostaria que as pessoas não olhassem para mim assim. Não zombassem da minha cara, zombassem da minha fé. É duro, queridos. Mas essa distância entre a nossa fé e o nosso discurso e a nossa fé é uma tremenda incoerência. Jesus tratou disso. Mateus 23, do versículos 1 ao versículo número 12. Eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus.
mas o maior dentre vós será vosso servo. Esse texto de Mateus 23, depois você pode continuar lendo a partir do versículo 13, ele é um texto difícil, não de entender, porque ele é muito claro. Ele é difícil de engolir. Ele é difícil de engolir. Isso é que ele é difícil. Ele é difícil da gente perceber a forma como Jesus está tratando. A forma como Jesus está trazendo alguns títulos para esses que fazem uma incoerência entre a sua fé e a sua prática. Essa mensagem de Jesus, queridos, ela é penetrante. É uma mensagem dura. Jesus expõe aqui a incoerência, a desconexão entre a vida dos líderes religiosos daquela época, que eles têm um discurso, mas Jesus está falando, não os imiteis. Eles têm um discurso, mas a prática deles é outra. E se nós estamos ouvindo corretamente, queridos, nós podemos sentir em nós essas coisas pulsando em nós, na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. É nesse texto aqui, queridos, que Jesus aborda os escribas e os fariseus. Eles eram, como o texto diz aqui no começo, eles se assentavam na cadeira de Moisés, porque eles eram responsáveis pelo ensino da Bíblia, sobre o ensino de Deus. Eles tinham essa tarefa, eles eram os líderes bem vistos pelos seus dias. Agora um detalhe aqui, eles eram extremamente devotados à sua crença e à sua fé. Eles não eram pessoas insinceras. Eles não eram pessoas relaxadas, eles não tratavam as questões espirituais de forma relaxada, pelo contrário, eles levavam muito a sério, eles acreditavam plenamente no que estavam fazendo, e achavam que o que estavam fazendo era muito certo. Jesus aqui traz para nós uma severa cautela, para a gente observar aqui, dizendo para nós, para a gente ter um olhar atento à nossa própria vida espiritual, à nossa própria fé e à nossa própria conduta. É bom dizer, queridos, que Mateus 23 não se aplica só aos escribas e fariseus, se aplica à minha vida, se aplica à sua vida, se aplica à vida de cada um, se aplica à vida do cristão. O cristão não pode viver entre uma fala e uma prática que elas sejam incoerentes. Preste atenção aqui, meus amigos, essa é uma séria realidade diante de nós, nessa passagem. É possível, queridos, que eu e você acreditemos genuinamente que nós estamos fazendo a obra de Deus, que nós estamos obedecendo a palavra de Deus, que nós estamos cumprindo a vontade de Deus, e mesmo assim estarmos enganados. E no final, como Jesus vai dizer logo abaixo, alguns experimentarem condenação. Eu vi uma mensagenzinha, um videozinho, podia ter colocado, estou me lembrando aqui agora, pastor Russell Shedd, um pastor batista, muito referência no Brasil, um homem de Deus, um homem muito crente, já citei aqui na igreja, e ele foi pregando as suas mensagens, já estava bem idoso, já com, assim, próximo da sua morte, e ele chega na igreja e fala assim, será que alguns aqui vão chegar lá? Ele pergunta, será que alguns aqui vão chegar lá? Eu estou partindo para encontrar com Deus. Será que alguns vão chegar lá? É possível, queridos, nós fazemos tudo isso, e mesmo assim, muitos estarem enganados. O texto de Mateus 23, do versículo 2, no versículo 2 em especial, ela é uma introdução, na verdade. Só um pouquinho. Versículo 2 diz assim, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Aí cai no texto que nós lemos. E aí, a partir do versículo 13, Jesus traz sérias advertências, os ais que Jesus vai usando, numa palavra muito dura. É uma maneira de pronunciar aqui uma condenação, um julgamento sobre alguém que vai acontecer a partir do versículo 13. Jesus disse isso a pessoas que elas acreditavam que o que estavam fazendo honravam a Deus. Isso é sério, queridos. Você pode pensar, Jesus está aqui advertindo outras religiões. Jesus está aqui advertindo lá os muçulmanos, advertindo aqui as pessoas que não seguem. No final vai ter um duro julgamento sobre eles, porque eles não acreditam como Jesus pregou, como Jesus ensinou, tudo bem. Mas aqui a gente não pode parar só nisso não. Essa advertência serve para mim, serve para você. Nós também corremos sério risco
de nós estarmos enganados, de nós vivermos de forma incoerente entre o nosso discurso e a nossa prática. Também é possível, querido, para você e para mim, acreditarmos que nós estamos fazendo a obra de Deus, acreditarmos que estamos obedecendo a Deus, cumprindo a sua vontade, e mesmo assim estarmos enganados. Se você perceber, queridos, tira um pouquinho, por favor, Douglas. Se você perceber, a partir do versículo 23, eu fiz só um resumo. As palavras duras de Jesus, queridos. Né? A gente olha para Jesus assim, alguns fazem um desenho de Jesus assim, como aquele... Hollywood gosta de fazer isso. Apresentar Jesus como um homossexual. Como um homem meio assim, meio sensível. Assim, sabe? Meio molengão. Meio assim. Que é isso, gente? Jesus era carpinteiro. Jesus devia ter um sustância nos braços dele. Ó. Jesus era um homem. Sabe? Mas o Hollywood gosta de apresentar Jesus assim. E Jesus aqui traz uma palavra dura. Nesses ais de Jesus, Jesus os chama de hipócritas. Jesus fala assim: vocês são filhos do inferno. Vocês são cegos e guias de cegos. Vocês são tolos, vocês são assaltantes, vocês são sepulcros caiados. Por fora é bonito, mas por dentro cheira mal. É isso que Jesus chama aqui, ó. A pergunta que fica para mim é: como é que esses líderes religiosos tão devotados, tão sinceros, tão desejosos de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, puderam chegar a tal situação que Jesus pudesse adverti-lo de forma tão dura, Voltair? Por que eles chegaram aqui? Eles que buscavam há tanto. Perceba, meus amigos, que todos nós podemos correr o mesmo perigo. Preste atenção, queridos, nisso. Porque, para mim, eu só encontro uma resposta, que está entre os versículos 1 até o versículo 12. Por favor, Douglas. Uma incoerência na vida cristã entre o discurso e a prática. É por isso que Jesus está os advertindo aqui embaixo, de forma muito dura. Uma incoerência entre o que se crê e o que se vive, entre a fé e a ética, entre a nossa fé e o nosso comportamento. Abre-se um fosso, uma vala enorme, um canal se desconecta completamente entre as duas realidades, como se essas realidades nem se tocassem. É como se aquilo que eu acreditasse não afetasse em nada a minha vida. Em absolutamente nada, e não interferisse na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, na minha sexualidade, não interferisse em absolutamente nada. Jesus dá uma dura, mas a culpa está aqui, o problema está aqui no meio. Ó. É uma incoerência cristã entre o discurso e a prática. Queridos, o que torna o cristianismo sem sentido algum é isso aqui. É isso aqui que torna o cristianismo, que faz com que as pessoas, a mídia, zombem dos cristãos. Jesus começa o seu discurso, queridos, das multidões, ali no versículo 1 e 2, e ele diz assim, ó, novamente voltando lá ao texto, ele fala assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Primeira marca dessa incoerência aí, falam e não fazem. É uma declaração de uma pura ironia. Jesus diz aqui que os escribas e fariseus, eles são responsáveis pelo ensino, eles se assentam na cadeira de Moisés, têm autoridade para ensinar a palavra de Deus, mas presta atenção nisso, eles não praticavam isso. A palavra de Deus só entrava aqui e saía para o lado de cá, nunca descia para o coração, nunca descia para as suas atitudes. Jesus quer dizer aqui, queridos, que as pessoas devem obedecer a esses líderes, percebe? Ouça o que eles estão dizendo. Porque, por um lado, eles estão ensinando a palavra de Deus. Por um lado, eles estão trazendo também justamente a palavra de Deus. Mas não os imiteis. As práticas deles são totalmente contrárias. Os líderes religiosos, queridos, eles pregavam, mas eles não praticavam. Sabe como é o nome disso? Incoerência. Incoerência do cristianismo. Sabe por que o mundo cobra a gente?
Sabe qual? Sabe por que o mundo cobra tanto do crente, Tássio? Por uma questão. Porque a marca do cristão é o amor. O cristianismo é conhecido no mundo por causa do amor. E quando eles não veem isso em nós, na hora, eles não pensam duas vezes. Jesus está dizendo aqui, não siga o exemplo desses homens. Esses homens empilharam fardos sobre os outros. E eles não estavam dispostos a levar nenhum centímetro sequer a empurrar esses fardos. É por isso que Jesus os chama de hipócritas logo abaixo, porque eles fazem altas exigências aos padrões de Deus, mas eles mesmos sequer não movem uma palha. É lógico, meus amigos, ninguém é perfeito, não é verdade? Eu não presumo, é lógico, a vida cristã é muito ampla em todos os sentidos, mas no mínimo eu devo praticar aquilo que eu prego. Né? E como eu prego, antes de pregar a vocês, eu tenho que pregar a mim também. Antes de pregar a vocês, eu tenho que pregar lá em casa. Eu tenho que viver essas coisas. A igreja cristã, queridos, tem perdido espaço justamente no meio público, porque nós somos bons de discurso. Nós somos bons até de acusações. Nós somos bons de colocar peso sobre as pessoas. Nós somos bons, às vezes, de colocar peso sobre os nossos irmãos em Cristo, mas muitas vezes nós mesmos não queremos levar. Às vezes nós colocamos peso sobre as pessoas, do que elas precisam nos pagar, porque elas estão nos devendo. Mas nós também não queremos pagar, não. Nós somos bons para fazer essas coisas, muitas vezes. Às vezes colocamos o peso que julgamos, quando alguém cai em adultério, né? Nós levantamos assim as nossas cristas assim, regalamos os nossos olhos, preparamos o nosso dedo e falamos assim, você. Mas não visite o meu computador, hein? Está cheio de pornografia lá. Está cheio de imoralidade lá, hein? Mas você viu fulano? Colocamos peso de conhecermos a verdade bíblica. E por causa disso, as nossas famílias estão bem ajustadas. Todos nós estamos bem empregados. Afinal de contas, Deus está nos abençoando. E Deus está nos abençoando, porque de fato Deus está olhando para a gente. E Deus está me abençoando é porque está tudo bem com Deus, comigo e com Deus. Mas sequer, queridos, muitas vezes, nós somos fiéis aos nossos dízimos. Nós somos fiéis como participantes da obra missionária. Nós somos fiéis nas nossas ações e boas obras. Nós colocamos peso sobre as pessoas, sobre os nossos irmãos em Cristo, né, que vivem comigo, me ajudam. E eu cobro das pessoas que elas precisam me ajudar, que elas precisam olhar para mim, que elas têm que ter paciência comigo, que elas precisam me perdoar. Mas quando as pessoas exigem isso de mim, eu não quero perdoar, eu não quero ajudar, eu não quero servir. Você está botando peso, querido. Você está vivendo uma incoerência. E aí eu faço uma pergunta, e quanto a você? Existe coerência entre o que você diz e o que você vive? Como pai, na sua profissão, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu casamento, nas suas amizades, você está vivendo aquilo que você prega para as pessoas? Normalmente, quando eu falo para pais aqui nessa igreja sobre crianças, os pais criando seus filhos, essa é a minha maior pega, porque os filhos estão querendo ver se o discurso dos pais bate com a vida deles. E eu tenho para mim, tem muitos filhos que estão desviados da igreja, porque não está tendo coerência entre o que o pai prega, entre o que o pai exige dos filhos, põe o dedo na cara dos filhos, fala que você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas eles também não estão vivendo. Às vezes, colocamos peso demais sobre as pessoas. Os líderes, às vezes, do corpo de Cristo, eles devem ouvir essa instrução, queridos, porque eles ensinam a palavra. Eles são os primeiros a dar um exemplo. Eles devem se comprometer com aquilo que estão pregando. A nossa fé em Cristo deve ser expressa no nosso viver diário. Jesus então vem logo abaixo e acrescenta algo importante aqui para nós. Não é só a incoerência entre o discurso e a prática, entre a fala e o fazer,
mas a incoerência também de chamar atenção para si e não a chamar atenção para Deus. Leia comigo o versículo 5, por favor. Com o fim de serem vistos dos homens. Eu não sei se eu coloquei uma fotozinha, Douglas, dos filactérios. Coloquei não? Filactérios, você pode entrar lá na internet depois, eu esqueci de colocar a foto aqui. Eram umas caixinhas onde eles colocavam os textos bíblicos. E eles colocavam na testa e colocavam no braço. Aí eles alongavam os seus filactérios, dizendo assim, tem mais da palavra de Deus aqui dentro. Eu estou me comprometendo a poder obedecer essa palavra que está aqui. Essas caixinhas que eram escritas, principalmente no momento de oração deles. Eles usavam essas passagens bíblicas. As franjas aqui eram prescritas pelas Escrituras e eram usadas assim nos cantos das roupas. A ideia que passava é que eram pessoas mais espirituais, pessoas que estavam mais próximas de Deus, pessoas que conheciam mais a Deus, pessoas que serviriam de referência através do ensino e através da vida deles. Eles queriam dar uma impressão de uma profunda espiritualidade, de gente mais próxima de Deus, de gente mais espiritual, de gente mais crente. Eles buscavam dar uma visibilidade, eles estavam fazendo o seu próprio marketing. Sabe o que é isso aqui? Isso é o Facebook da época. Porque Facebook é isso. É o livro seu. É o seu marketing pessoal. É você se projetando. É você buscando visibilidade. É você torcendo lá para alguém dar um curtir. Você acredita que gente já ficou bravo comigo? Falei, poxa vida, Renato, postei uns negócios lá assim, nem curte. Falei assim, meu amigo, até que eu nem vejo esse negócio. Quando eu vejo, eu curto. Se eu não ver, esquece. Mas, poxa, nem curtiu. Bravo comigo. Né? Eles buscavam visibilidade, queridos. Eles ficavam de olho lá naquela época, quantas curtidas eles iam receber. Porque eles alargavam os seus filactérios, eles mostravam assim a sua devoção, as suas práticas. Mas tem um detalhe aqui, importantíssimo, que Jesus levanta. Porque ao invés dessa prática deles chamar atenção para Deus e para a palavra de Deus, essa prática chamava atenção para eles. Jogava o holofote em cima deles, para si mesmos. Há incoerências, queridos, entre o nosso falar e o fazer. Pode nos levar a buscar atenção sobre nós. Se existe incoerência entre o nosso discurso e a nossa prática, entre a nossa fé e a nossa ética, nós estamos chamando atenção para nós e não para Deus. Nós queremos a nossa própria aprovação. Sabe qual que é o problema da religião? O religioso, ele busca visibilidade. Ele está de olho no que as pessoas estão falando dele. Ele está querendo que as pessoas o elogiem, que as pessoas falem muito bem dele. Aqui, querido, está uma enorme diferença quando nós fazemos, mesmo para Deus, e em fazer para Deus, para receber o aplauso dos homens, ao invés de receber o aplauso de Deus. Existe uma diferença enorme aqui, entre nós satisfazermos a Deus e satisfazer as nossas próprias ambições, entre nós satisfazermos a Deus e procurarmos a nossa própria autopromoção, em receber o aplauso dos homens, ao invés de receber o aplauso de Deus. Eu fico encantado com Samuel, porque a Bíblia fala assim que Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Primeiro ele crescia diante de Deus, e depois crescia diante dos homens. O cristianismo, querido, ele só tem nexo quando tudo o que nós fazemos, seja em palavras, seja em ações, seja feito para a glória de Deus e não para a nossa glória. Eu tenho para mim, querido, que eu já ouvi esse negócio. Parece que quando nós não queremos que Deus nos trate, quando nós não queremos abandonar algumas práticas que muitas vezes nós estamos nos beneficiando com ela e até ganhando dinheiro com ela, nós preferimos partir para uma prática mais hipócrita, uma visibilidade, do que de fato Deus tratar o nosso coração, porque nós estamos atrás muitas vezes de elogios, e aí nós alargamos os nossos filactérios, nós colocamos mais alguma coisa, nós alargamos as nossas franjas. É uma coisa mortal, queridos, desejar o aplauso dos homens, pois uma vez que você recebe o aplauso dos homens, está arriscado você gostar disso, e está arriscado você não parar de fazer mais. Fazer mais e mais.
isso vai se tornando um escudo para você. Eu já conheci igrejas, queridos, igrejas que tem coral, sabe? É bom, eu gostaria que nossa igreja tivesse coral, não tem nada contra isso não. Mas sabe o que eles fazem, Celeste? Os caras se escondem atrás do coral. Atrás do coral. Porque dá uma visibilidade boa. O cara é crente, está ali, ó. Mas o cara está traindo a mulher, dando tombo em todo mundo. Muitas vezes ele é até homossexual. Já tive casos. O cara é regente de coral, de grandes igrejas. Não sei se volta e lembra, de grandes igrejas. O cara era homossexual. Ninguém falava nada. Sabe o que é isso? Está largando os seus filactérios. Sabe por quê? Porque ele não quer que Deus trate o coração. Aí eu prefiro fazer essas coisas externas para tentar enganar a Deus, porque eu estou querendo chamar a atenção para mim, e não chamar a atenção de Deus para mim. Aqui, queridos, quando a gente vai se acostumando com essas coisas, isso mostra uma sede imensa, que nós queremos aplauso, que nós queremos visibilidade, como resultado, queridos. Cada vez menos contente é a aprovação de Deus para as nossas vidas. Isso é uma tragédia. Você buscar a aprovação de você, não procurar a aprovação de Deus. Eu fico imaginando, imagina o impacto que seria na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua faculdade, na sua escola, nos seus negócios, se tudo que você fizesse fosse para chamar a atenção de Deus primeiro, antes de chamar a sua própria atenção para você, não fosse para tornar o seu nome célebre, mas tornar o nome de Deus célebre, para que a glória não fosse sua, mas a glória fosse de Deus. Meus amigos, isso é o cristianismo. É o cristianismo na sua excelência, na sua beleza mais profunda. São aqueles que vivem, mas fazem isso para a glória de Deus. Eles não estão chamando atenção para si. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Existe um músico famoso, Handel. Handel escreveu aquela música linda, Aleluia. Diz que foi a única música que o rei aplaudiu de pé. A música é linda, queridos. Aleluia de Handel. É uma exaltação à pessoa de Jesus, cantando glórias a Jesus, aleluias a Jesus. E Handel, toda vez que ele escrevia uma obra, ele colocava assim no final da sua obra, SDG, só lhe deu glória, a Deus toda a glória não é minha. Foram homens, queridos, que entendeu perfeitamente que não pode haver incoerência entre aquilo que eu faço e aquilo que eu prego, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu canto. As Escrituras, por outro lado, nos chamam a atenção, queridos, de nós ficarmos satisfeitos muitas vezes com o sorriso dos outros e não com o sorriso de Deus. Eu creio que nós precisamos inverter essas coisas. Muita coisa vai mudar dentro da nossa casa, eu tenho certeza disso. Porque, por um lado, quando isso acontecer, você vai buscar viver santidade de vida. Antes de tudo, você vai buscar temor a Deus, você vai buscar submissão a Deus. É a única forma de nós sermos coerentes na vida. Terceira coisa que Jesus mostra aqui para nós, queridos, nessa passagem, é a nossa superioridade para tentar abafar a superioridade de Jesus Cristo. Leia comigo o versículo, eu vou ler o versículo 6, você lê o 7. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Veja bem, eles eram chamados de rabinos. Eles faziam questão que as pessoas os chamassem de mestres, de rabinos. Isso trazia um orgulho tremendo para eles. As suas palavras são uma clara repreensão, as palavras de Jesus, para aqueles que usaram a sua posição de liderança para afirmar a sua superioridade sobre os demais, ao ponto tal que eles conseguem usurpar a superioridade de Jesus sobre os demais. E é isso que esses escribas e fariseus estão fazendo aqui. Eles gostam de ser chamados de rabinos, de professores, de pais, de instrutores espirituais. Eles fazem isso atraindo para si mesmos e colocando Jesus bem longe.
Eles estão buscando a superioridade deles mesmos. Eles amam os primeiros banquetes, eles amam as saudações nas praças, eles amam os primeiros lugares. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui. E quando eles fazem isso, adivinha o que acontece? Eles afastam as pessoas de Jesus. Eles levam as pessoas mais longe de Jesus. Sabe qual é a minha maior preocupação com esse negócio da nossa incoerência? É porque a gente afasta as pessoas de Jesus. A gente faz com que Jesus se torne mais estranho na vida das pessoas. A gente vai empurrando as pessoas para longe de Jesus, quando vivemos de forma incoerente, ou como eles faziam, buscavam superioridade sobre si mesmo, para abafar a superioridade sobre Jesus. Meu amigo, é por isso que Jesus aqui é tão duro com eles. Daqueles que se dizem cristãos. Jesus está falando para a gente também. Será que as nossas atitudes, muitas vezes, não têm afastado pessoas de Jesus? Fui num congresso uma vez, há 2 anos atrás, o pastor falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim, tinha um monte de pastor lá, hein? A gente paga esses negócios só para tomar paulada. Ele falou assim, sabia que vocês podem estar atrapalhando o que Deus quer fazer? O quê? Vocês podem estar atrapalhando o que Deus quer fazer. Queridos, quando há incoerência na nossa vida, quando nós queremos superioridade nossa, quando nós queremos essas coisas para a nossa vida, nós estamos colocando as pessoas para longe de Jesus, para mais longe de Jesus, fazendo com que se torne cada vez mais difícil as pessoas entenderem de fato quem é Jesus. Estou dizendo aqui para nós, queridos, nós não podemos colaborar com isso, para empurrar pessoas para longe de Jesus, e para aqueles que estão querendo conhecer Jesus. Você já parou para pensar na tragédia da humanidade? Pessoas longe de Jesus. Você já parou para pensar na tragédia da humanidade? O que você acha que vai sobrar das pessoas, elas longe de Jesus? Elas podem ter tudo, como os países muçulmanos têm, como os países budistas têm. Elas podem ser países ricos, mas se elas não conhecerem a mensagem de Jesus, se a mensagem de Jesus não chegar ali, se elas nunca conhecerão a verdade sobre si mesmas e sobre Deus. Nunca. Elas nunca saberão sobre a vida. Elas nunca perceberão se a vida tem conexão ou não, se tem nexo ou não, se tem sentido ou não. Elas nunca poderão conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, se Jesus estiver longe delas. Elas vão continuar escravizadas aos seus vícios e aos seus pecados, porque Jesus está longe delas. Quem falou isso foi Jesus, meus irmãos. Olha o que diz lá em João 8, versículo 19. Jesus respondendo aos judeus. Então lhes perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim e nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Se Jesus não for pregado, não for anunciado, as pessoas não conhecem a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eles não saberão nada sobre o que vai acontecer depois da morte. Que tragédia. Que tragédia. Eles não terão sequer sensação do que é a vida presente antes da morte. Porque eles já vão estar experimentando um tipo de morte em vida, se eles não conhecerem a Jesus. Eles não entenderão direito sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre a bondade, sobre os poderes celestiais em Cristo Jesus, sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida. Se elas não conhecerem Jesus, elas vão continuar assim, nos seus crimes e nos seus pecados. Elas não saberão como se livrar do pecado, da soberba, da mentira, da ganância. Elas continuarão cegas e continuarão guias de cegas. Elas serão como o povo de Nínive. Como o profeta diz, havia nessa cidade 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Elas continuarão escravizadas ao seu pecado. Elas continuarão se entregando aos vícios e às paixões. Elas continuarão se entregando à idolatria. Elas ficarão na mais profunda escuridão espiritual. Elas vão tatear, como Paulo diz, tentando encontrar Deus, mas elas não vão conseguir. É isso que vai acontecer, queridos, se as pessoas ficarem longe de Jesus.
Mas sabe qual que é a minha preocupação? É que se eu e você vivermos de forma incoerente, é isso que nós vamos estar fazendo. Tem uns textos na Bíblia que a gente lê que a gente quer pular, não é verdade? Tem uns textos que eu queria até pular. Sabe, Camila? Eu queria pular esses textos. Textos que falam assim: o sangue de fulano eu vou cobrar de você. Não, esse texto não vou ler, não. Vou ler um texto mais light. Queridos, isso é sério, queridos. Se nós vivemos incoerentemente, cada vez mais empurramos as pessoas para longe de Jesus. Eu tenho para mim que esse é o mal do século. Esse é o mal do século. Nós vivemos num país que as pessoas estão clamando por respostas. Quando eu ligo a minha televisão, eu fico sabendo que o nosso país mata mais jovens do que na guerra da Síria. Eu fico me perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu fico sabendo que meus vizinhos estão viciados em droga, eu falo, Deus me ajuda. Me ajuda. Sabe o que é isso, queridos? As pessoas estão clamando por uma resposta. E adivinha onde é que elas vão ver essa resposta? Adivinha onde é que elas estão esperando ver essa resposta? Sabe aonde, querido? Na sua vida. Se o que você prega é coerente com o que você vive, se o que você vive é coerente com Jesus que você afirma crer, elas vão olhar para vocês e para mim e perceber se em nós, aquele homem que morreu na cruz, se eles estão olhando para nós e vendo a mesma pessoa, queridos. É por isso que a preocupação de Jesus aqui é séria. Por isso que ele dá uma dura nos fariseus. E aí eu queria te fazer algumas perguntas. Seu coração se deleita em receber honra sobre as outras pessoas? Segunda pergunta. Você encontra conforto sempre que percebe que está em alguma posição melhor ou mais alta do que alguém? Você está propenso a, mesmo em sua própria mente, exaltar-se acima dos outros? Você se compara com as outras pessoas, subconscientemente, se medindo contra elas, para discernir o seu próprio nível de espiritualidade? Os rabinos faziam isso. Eles faziam isso. Isso se chama orgulho, queridos. Isso é um tipo de orgulho. E aí o C.S. Lewis, ele tem uma tirada muito boa no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele tem uma jogada interessante, porque ele diz assim que um grande pecado da humanidade é o orgulho e a autoconfiança. Ele traz uma tirada interessante aqui, ele fala que o orgulho ele é competitivo. Ele vai dizer aqui, entre outras coisas, o seguinte: não adianta nós dizermos assim, entre nós assim, ó, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa bonita. Se todo mundo falar isso aqui, não faz diferença. Agora, o que o orgulho faz? O orgulho sempre vai dizer assim, não, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais bonito que você, eu sou mais capaz do que você. O orgulho, querido, sempre tem comparação no meio. É o prazer de estar acima do restante. É o prazer de dizer que eu sou acima de alguém. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Tem nada a ver com cristianismo. Isso é Nietzsche, isso é filosofia. Isso não tem nada a ver. Eu sei, queridos, que nós somos propensos a competir uns com os outros, a nos medir contra os nossos próprios, contra o nosso próximo. Esse é um hábito que nós temos muitas vezes. Se eu estou melhor do que a pessoa do meu lado, eu me sinto, com relação a mim mesmo, espiritualmente melhor. Mas se eu estou pior do que alguém que está do meu lado, eu me sinto mal por mim espiritualmente. Essa é uma perspectiva errada, queridos. Jesus vai dizer logo abaixo, olha o que ele vai dizer. Por favor, leia comigo. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Nós somos irmãos em Cristo, é isso que Jesus está dizendo aqui. A resposta é essa.
Nós precisamos nos ver como irmãos em Cristo, iguais uns com os outros através de Cristo. Somente Jesus é superior a nós. Ninguém é superior a ninguém aqui. Deus pode nos ajudar, queridos, a viver, a liderar, a nos relacionar uns com os outros de uma maneira tal que a gente possa afirmar a nossa igualdade entre nós, entre irmãos e irmãs. E isso é cristianismo. É isso que ele quer dizer aqui. E é esse cristianismo que faz sentido. Quando nós olhamos uns para os outros e nos percebemos como iguais, não nos percebemos superiores uns aos outros. Nada, absolutamente nada pode apagar a superioridade de Jesus na vida. Absolutamente nada. Nem eu e nem você. E nem muito menos eu e você devemos impedir com que alguém possa conhecer Jesus e se render a Jesus. Nós precisamos aprender a dizer como o apóstolo Paulo: Cristo deve ser tudo em todos. É isso que Paulo dizia. Se há espaço, querido, em nossa vida, para que alguma coisa seja mais importante do que Jesus, mais relevante do que Jesus, mais prioritário do que Jesus, é porque o cristianismo que estamos expressando tem coerência. E aí nós vamos mostrar as nossas esquisitices pelo mundo afora. Quando nós damos, queridos, o controle da nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa família, ao nosso dinheiro, desejo de posição, desejo de elogio, e nós nos curvamos a essas coisas, e não a Jesus, nós estamos longe de Jesus. E por que não dizer, sem o Jesus das Escrituras? Qual é a resposta de Jesus aqui, queridos? Para nós caminharmos para o final. A resposta de Jesus é que nós devemos servir uns aos outros de forma humilde, em contraposição a uma certa hipocrisia. Jesus vai abordar isso no versículos 11 e 12. Ele vai trazer para nós a extrema coerência entre o que nós falamos e o que nós pensamos. Sabe como é que isso vai ser visto? É quando nós aprendemos a servir uns aos outros. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Comigo mais uma vez. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus vai contra a base de todo o princípio da liderança do seu tempo mundana. Ele está deixando claro aqui, queridos, que Deus humilha o exaltado e exalta o humilhado. É esse princípio que deve reger os nossos relacionamentos. É isso que Ele quer ver em nós. Ao invés de estarmos constantemente buscando maneiras da gente se auto-apresentar, buscar visibilidade, da gente dizer que a gente está superior ao outro, Jesus está dizendo que nós precisamos servir uns aos outros. É isso que Ele está querendo dizer aqui. O maior dentre vós é o vosso servo. Sabe como é que é o nome disso? Cristianismo. Cristianismo é isso aqui, ó. O maior dentre vós é o vosso servo. Bem-vindo à vida cristã coerente. Meus amigos, eu fico pensando, se nós levássemos essa verdade para dentro da nossa casa, se o marido cristão, ao invés de ficar dando berros, ficar sendo um cara grosso, ele aprendesse a servir a sua esposa e vice-versa. Se os filhos crentes dentro de casa aprendessem a servir o seu irmão ou aos seus pais, se o cristão aprendesse a servir o seu vizinho, não ficasse competindo quem tem a família mais bonita, a família mais arrumadinha, ou o carro mais bonito. Se nós, como irmãos em Cristo, se nós aprendêssemos a servir uns aos outros, queridos, eu creio que a nossa vida seria outra. O cristianismo faria mais sentido. Tem uma frase que diz assim: é perda de orgulho e da nossa própria vontade que leva uma pessoa a servir humildemente a outros. Eu tenho para mim que o impacto do cristianismo seria outro. As pessoas não cristãs, elas começariam a perceber algo entre nós. Elas começariam a perceber que o nosso discurso conecta com a nossa vida. Elas começariam a perceber que nós estamos pagando o preço para servir uns aos outros. Elas começariam a perceber que não tem ninguém aqui querendo dar tombo em ninguém, que não tem aqui querendo competir com ninguém, que não tem aqui querendo ser superior a ninguém, que não tem ninguém aqui jogando holofote para si mesmo. Não.
se elas vissem em nós, queridos, discussões, inimizades, perseguições, difamações, invejas e principalmente falta de amor, como Jesus disse, ninguém vai saber que nós somos dele, e a nossa pregação não fará nenhum efeito se veio em nós. Percebam, meus irmãos, que saduceus e fariseus, eles só pensavam em si mesmos. É por isso que Jesus fala que entre vocês o maior é o que serve. O nome disso é cristianismo coerente. Quando as pessoas elas professam a fé, elas deveriam aprender isso. Elas deveriam aprender isso. Essas enormes e alarmantes incoerências, queridos, levou Jesus a um duro julgamento entre os fariseus, porque eles estavam com uma sede profunda por posição, por poder, por visibilidade, por reconhecimento. A questão para mim, queridos, é que a sede por essas coisas só levam a vida das pessoas a uma desgraça. Meus amigos, vou dizer um negócio para você, não tem coisa mais esdrúxula, mais esquisita. E nós assistimos essas coisas no nosso país. É duro dizer. Domingo passado eu falei aqui, né, o ministro da Fazenda com problema com o imposto de renda. Isso é uma incoerência. Negócio assim, te olha, dá vontade assim de passar mal. Não tem coisa mais horrorosa, queridos, do que um crente que fala uma coisa e vive outra. No seu trabalho, na sua casa, nos seus negócios com as pessoas. É por isso que eles zombam da gente, como eu falei no começo. A questão, queridos, essa sede em nós, dessas coisas, elas precisam cair por terra. Porque são elas que levam a essa incoerência. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que Ele pode satisfazer essa sede no nosso coração. Afinal, queridos, Jesus sentiu uma sede na cruz, por um preço infinito, para que eu e você pudéssemos ter todas essa sede satisfeita, e nós não precisarmos ficar vivendo, tentando competir, ganhar espaço com ninguém. Pelo contrário, quando essa sede é satisfeita, nós aprendemos a servir uns aos outros, nós não vivemos mais com máscaras, nós falamos coisas e vivemos as coisas que falamos. Olha o que João diz em João 19, versículo 28, por favor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Jesus sente essa sede na cruz, queridos, para que a nossa sede, como a dos fariseus, pudessem ser satisfeitas, para que nós não ficássemos com essa competição, com esse desejo de espaço, esse desejo de visibilidade. Pelo contrário, como eu sei, querido, que essa sede foi satisfeita, e nós estamos vivendo o cristianismo de Jesus de forma coerente. Esse texto dá duas respostas para nós. Primeira delas, você é servo do seu irmão? Você é servo do seu irmão? Ou você continua com sede por poder, por sucesso e um monte de coisa? Segunda coisa, quem se humilha, enquanto não for isso, o cristianismo continua sendo incoerente. Às vezes nós esquecemos que o chamado de Jesus foi para uma cruz. Esquecemos que Jesus falou assim, você quer me seguir, você vai carregar uma cruz. Essa cruz é por causa de mim. Isso é cristianismo coerente. Eu não tenho dúvida que é isso que muda a nossa casa. É isso que muda o nosso coração. É isso que muda a nossa história. Eu quero encerrar com a frase do Tim Keller, que ele diz aí, ó. O orgulho diz, eu sou o meu. O humilde diz, eu sou sua. Pessoas orgulhosas temem perder a fonte de seu orgulho. Pessoas humildes não temem perder nada que não seja Deus. O orgulho deixa-o com o coração pequeno para os outros. A humildade permite mostrar a grandeza da graça de Deus para a vida do outro. O humilde, a única coisa que ele tem medo, Valtair, é de perder Jesus, é de envergonhar Jesus, é de envergonhar o nome do Evangelho. É a única coisa que ele tem medo. É tempo, querido, de nós nos colocarmos diante de Jesus.
entender que Jesus sentiu aquela sede na cruz para que eu e você pudéssemos viver de forma coerente, de forma alegre, no nosso discurso e na nossa prática, para que nós tenhamos satisfação em Deus, para que nós possamos dizer, como o hino que nós cantamos, 135, mais de Cristo eu quero ter, seus ensinos receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão, mais de Cristo. A minha oração, querido, para você, é que de fato a gente repense, você repense a sua vida, repense a sua prática, repense onde Deus tem que trabalhar na sua vida, onde Deus tem que mudar o seu coração, aonde esse discurso seu, essa fé que você professa, ela se torne de forma coerente com a sua vida, o seu discurso e a sua prática. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Nós vamos buscar Deus em oração. Nós vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. Oh Deus, o Senhor nos deu um privilégio tão grande. O Senhor não deu esse privilégio nem para os anjos, que através da minha vida, outras pessoas podem te conhecer, pessoas que estão perdendo a sua vida, pessoas que estão destruindo a sua própria vida, pessoas que estão buscando uma resposta para a vida, estão se jogando no misticismo, estão se jogando no mundo da droga, estão se jogando num mundo perdido. Pessoas, ó Deus, que estão sem saída, estão buscando qualquer coisa. O Senhor deu o privilégio para a minha vida, para que através da minha vida, da minha prática, do meu viver diário, elas possam te conhecer também. Mas Deus, que o Senhor não permita, Deus, que aquilo que eu fale esteja desconectado das coisas que eu faço. Aquilo que eu prego esteja desconectado da minha vida diária. Oh Deus, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa vida. É para isso que o Senhor nos chamou, Deus. É para isso que o Senhor nos escolheu. É para isso, ó Deus, que a graça do Senhor alcança pecadores, para que através desses pecadores transformados pelo poder da graça, pelo poder do Evangelho, eles se tornem agora luz em meio às trevas. Eles se tornem sal, Deus. Eles se tornem um candeeiro colocado num ponto mais alto. Oh Deus, nos ajude. Eu não tenho dúvida, Deus, que o nosso país precisa disso. Eu não tenho dúvida, Deus, que essa cidade precisa disso. Talvez nós temos igrejas, tem mais igrejas do que gente. Mas o que nos falta, Deus? O que nos falta? Oh Deus, nos ensine a não temer o Senhor, a não temer a viver de acordo com a Tua vontade em tudo aquilo que fazemos. Então Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar a equipe de louvor aqui, convidar vocês a colocar de pé. Nós vamos cantar só mais um canto para a gente encerrar o nosso culto.